Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu espero no Senhor que a minha voz não incomode ninguém, que seja um obstáculo para você participar deste momento da pregação da palavra. Eu tinha um pouco mais de voz pela manhã, é verdade. Mas quando a gente prega por inteiro, se fosse a última vez. Então, o que sobrou é a pinta, eles vão me desculpar, vão orar comigo. A Ana Luísa nem pôde vir ao culto da noite com a Lívia, que ela também ficou muito fraquinha de manhã, a Lívia explicando. Então lembra de orar pela gente, acho que todo mundo lá em casa está zicado. Literal e figuradamente. Então lembrem de orar pela gente. Uma data qual hoje a gente sente falta de muitos irmãos que estão viajando pelo feriado. Nós oramos para que retornem bem e domingo que vem a igreja toda esteja reunida novamente, a alegria que nós temos no Senhor e uns nos outros, que possam ter a voz decente para pregar no domingo que vem. Nosso texto hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 6, título da mensagem: O fantasma do palácio de Herodes. Marcos, capítulo 6, 14 a 29. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei um executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a sua cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Deus nos dê graça para entender este texto. Vamos orar com isso no fronte, feche seus olhos. Eu me alegro com a presença do pastor João Carlos aqui, peço que ele ore a Deus por nós. Maravilhoso, soberano Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, pelo privilégio, Senhor, de reunir com os teus filhos para ouvir a tua palavra. Suplicamos, ó Deus querido, que o Senhor continue falando no nosso coração, por intermédio do teu servo, que o teu Espírito, ó Deus, possa inspirar, possa iluminar o teu filho, ó Deus, na transmissão da mensagem, para que venha falar ao nosso coração
Amém. Você sabe o que é um fantasma? Deixa eu dizer aqui de começo da pregação que eu escolhi um título polêmico para ela. Uma vez que o título da pregação é o fantasma da casa de Herodes, eu quero dizer com todas as letras: não existe fantasma, viu, minha gente? Os mortos, depois de sua morte, são julgados por Deus e enviados para duas destinações eternas, uma de bênção e outra de condenação. Ninguém fica vagueando por aqui, não existem fantasmas. Aliás, na minha família existe uma história de mais de 80 anos atrás, quando meu avô era garoto e ele voltava lá em Dores do Indaial. O pessoal tem medo até de eletricidade até hoje, mas ele voltava de madrugada para a roça e viu um vulto branco. Isso em 1930. A pessoa morria na estrada, não ia nem ver. Mas ele era um jovem assim, metido a bravo. Então ele foi lá e foi andando e descobriu que era apenas um boi branco resplandecendo pela lua. Eu ouvi assim, ele contou para meu pai era menino, meu pai me contou quando eu era menino, e eu vou contar para a Lívia quando ela cresceu, porque é história de família, para dizer que fantasma não existe. Fantasma não existe, mas assombração existe. Ser assombrado por uma culpa, isso existe. Ser assombrado por um segredo, isso existe. Ser atormentado por uma vida dividida, isso existe. E Herodes é o retrato perfeito de uma pessoa que foi atormentada por uma consciência culpada e de alguém que foi assombrado por escolhas terríveis que fez e que trouxeram para ele toda forma de perturbação, que roubavam por completo a sua tranquilidade. De onde eu tive essa ideia? Porque quando João o Batista foi decapitado, em todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, dá-se início a um novo estágio no ministério de Jesus, muito mais público do que o primeiro. Jesus então abre francamente o seu ministério diante de toda a população. Quando Herodes ouviu falar daquilo, embora não acreditasse em fantasma, embora não acreditasse em anjo, era um saduceu, não acreditava na ressurreição, não acreditava na vida eterna, não acreditava em nada, nenhuma dessas coisas, o que ele diz é João que eu devorei. Atormentado de culpa. Esse era o fantasma no palácio de Herodes. Terrivelmente punido por causa de escolhas malditas que fez, que foram o dreno da sua paz. E a história de fato nos diz que Herodes se tornou um homem completamente perturbado, paranoico. Lá vou eu usar novamente a mesma referência, mas a próxima vez que você for à terra de Israel, inclua no seu pacote turístico uma visita ao castelo que Herodes mandou construir no fim da sua vida, uma torre circular muito grande, que ele mandou encobrir com uma montanha, escavando terra e cobrindo como se fosse uma montanha, para que ninguém visse o seu palácio. Havia lá grandes cofres cheios de tesouros, onde ele se escondeu, e ali, diz a história, morreu, completamente atormentado pela sua vida. Esse é o mesmo Herodes que lá no capítulo 12 de Atos, a Bíblia nos diz que foi fulminado por Deus, comido de bichos, expirou. Esse é o mesmo Herodes Júnior que leva o nome do seu papai, Herodes Sênior, que mandou a morte de todas as crianças de Belém quando ouviu dizer que o Salvador da humanidade tinha vindo ao mundo. E do pai herdou não somente o nome, mas a ruindade. Nosso texto então nos diz que Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela, pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Quando li este texto, pensando eu na pessoa que Herodes era, sendo ele alguém tão poderoso, sendo ele alguém numa condição de vida tão privilegiada, a pergunta que eu fiz para mim mesmo foi:
por que João Batista incomodava tanto o rei Herodes? Se havia um homem vestido de pele, veja como a Bíblia descreve João Batista, um nazireu de cabelos compridos, vestido de pele, morando no deserto, pregando às pessoas a mensagem dentre as mais duras que a Bíblia registra, comendo, você se lembra o que ele comia? Gafanhotos e mel silvestre. Para um homem como Herodes, seria muito fácil simplesmente descaracterizar, desmoralizar João Batista e dizer: isso aí é um desses doidos, isso é um fanático religioso. Ele poderia esquivar-se, escudar-se da palavra de João, dizendo simplesmente: você vai dar ouvido para alguém como esse? No entanto, a palavra de João Batista era um incômodo profundo. Com relação ao pecado dele, eu não tratarei esta noite, seguramente um problema familiar muito sério, mas é claro que ninguém se importava com aquilo. É claro que não era ilegal o que ele fazia. É claro que o templo de Jerusalém e os seus sacerdotes comprados não se importavam com aquilo. É claro que não era ilegal, é claro que ninguém se importava, é claro que ninguém incomodava. Havia uma voz clamando no deserto, dizendo: mas que incômodo aquela voz trazia. Encontro aqui, meus queridos, uma verdade, a primeira para nós esta noite: a maioria não silencia a verdade. Uma única pessoa dizendo a verdade foi incômodo suficiente para o coração de Herodes. Com respeito a isto, a Bíblia diz que Deus é o Deus da verdade. Salmo 31, verso 5: tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Com respeito a isso, Jeremias, capítulo 5, verso 3, escreveu: ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade. Naquele muitíssimo conhecido salmo, Davi disse: eis que amas a verdade no íntimo. Paulo escreveu com muita propriedade: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não se engane, o povo de Deus, o povo leal a Deus, sempre, exceto raras e pontuais exceções na história humana, o povo de Deus sempre foi uma minoria, sempre foi um remanescente. Não fosse assim, o nosso Salvador não teria dito que a porta larga é aquela com a qual muitos acertam, e a porta estreita são aquela com a qual poucos acertam. Não se engane, hoje, como em todo tempo da história, exceto poucas exceções que são os grandes avivamentos, exceto essas exceções, o povo de Deus sempre foi minoria, um remanescente fiel, um número preservado pelo poder e pela graça de Deus, para estar à parte de uma maioria. Então, meu primeiro ponto nesta noite é este: a maioria não vence a verdade. Nós vivemos um tempo, meus amados, em que novamente é importante voltarmos para isso, porque os homens se unem para novamente silenciar a verdade, nulificar a verdade, descaracterizar a verdade. Herodes poderia ter dispensado João Batista, você concorda comigo? É um fanático, é um doido, é um desses aí, mas não conseguia. Não conseguia por quê? Porque não basta desmoralizar a verdade, não basta descaracterizar a verdade. O ímpeto da rebeldia humana contra Deus é tal que é preciso sufocar, matar, extirpar, destruir a verdade. Qual
combatida no nosso tempo, meus queridos? Qual é a religião combatida hoje? É o Islã? Tem passeata na Arábia Saudita para poder zombar do Islã? Quem tem a coragem? Alguém escreva um livro falando mal de Maomé. Quem tem a coragem? Qual é a religião criticada no nosso dia? É o budismo, meus queridos? É o hinduísmo? É a fé em Jesus. Que eu não acredito em fada. E acho que você também não acredita, que eu e a Bíblia não acreditam em fada. Eu não acredito em fada. Mas eu não tenho a menor disposição dentro de mim de fundar a associação ante aqueles que acreditam em fadas. Eu não tenho 1 grama de vigor para poder combater alguém que acredita em fadas ou fantasmas para manter aqui dentro na pregação da noite. Se você não acredita em algo, você simplesmente não acredita. A verdade é combatida porque é a verdade. O Evangelho é combatido porque é a verdade. O nome de Jesus Cristo é desprezado neste mundo porque é verdadeiramente o nome pelo qual devemos ser salvos. A maioria unida pode conspirar-se, mas não pode mudar os fatos. Deus é o Deus da verdade. Os olhos de Deus atentam para a verdade. Deus ama a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A Herodes seria muitíssimo cômodo, digo novamente, simplesmente diminuir aquela figura estranha lá no deserto. Mas não podia. Não podia. Porque a voz de João Batista era a voz de Deus. Não podia, porque a voz daquela estranha figura, ela vinha do céu. Somos postos hoje de novo entre a verdade e a maioria. Muitos escolhem a maioria, sempre será assim. Os poucos preservados pela graça de Deus serão aqueles que ficarão enfrentando críticas e oposição, mas ficarão, e às vezes até pior, como foi com João Batista, mas permanecerão na verdade. Volto a falar de Herodes, cuja alma era dividida. O texto nos diz, verso 19, que Herodias, o nome curioso que significa pertença, aquela que pertence a Herodes, qual era o nome dela não sabemos. Herodias o espiava. Herodias queria matá-lo, mas não podia. Não podia por quê? Porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Veja que Herodes já nos revela em todo esse texto ser um homem cuja alma era alma profundamente dividida. Não, eu não imagino que mandava João Batista subir no palácio, nem na sala do trono. Acho mais fácil imaginar Herodes descendo lá no calabouço para ouvi-lo. O texto diz, de boa mente o ouvia. Mas veja que figura estranha, porque ele tinha muito respeito por João Batista. Sabia que era homem justo e santo, é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia também nos diz que ele ficava amarrado no cárcere. Em nenhuma prisão do Brasil você vai achar alguém que esteja algemado dentro da cela. Só João Batista. O que ele poderia fazer com as mãos soltas atrás das grades? A violência revela apenas a dualidade, a divisão do coração de Herodes. Amarrou o profeta, colocou atrás das grades, num calabouço fétido e escuro do seu palácio. Mas a Bíblia nos diz que descia lá e de boa mente o ouvia. E nos diz que tinha grande respeito por ele, porque era homem justo e santo. Herodes fazia o que muita gente quer fazer. Com relação ao Evangelho de Deus, coloquemos aqui o chamado do Evangelho e deixa aí até eu decidir.
se seguirei a Cristo ou não. Vou amarrar o Salvador da humanidade. Vou colocá-lo atrás das grades. Mas domingo a domingo eu desço para ouvi-lo de boa mente. Eu escuto e faço muitas coisas. Mas fique aí, até que eu decida se vou acompanhar a você ou não. Não pense que o que Herodes fazia era estranho. Muita gente faz a mesma coisa. Até hoje talvez você faça. Fica aí, Senhor Jesus. Me espere até eu decidir. De segunda a sábado, não. De segunda a sábado ele continua bem algemadinho e trancadinho. Enquanto lá nos palácios, nos grandes salões havia festa, bebida e dança, e o pecado prevalecia. Um homem santo, o maior, disse Jesus, o maior dos nascidos de mulher era João Batista. Onde ele estava? Amarrado e enjaulado. Mas no dia seguinte Herodes decide: diga, profeta, que eu quero ouvir. Não pense que isso é estranho. Isso é o que o ser humano faz. Porque as coisas de Deus nos atraem em alguma medida. Afinal de contas, fomos feitos por Ele e para Ele. As coisas de Deus nos atraem em alguma medida, mas existe alguma medida em que não nos atraem, à medida em que entendemos e o nosso coração sabe que com o Salvador da humanidade, com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, é tudo ou nada, e que Ele não aceitará meio domínio sobre a vida de alguém. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é. Como o nosso coração não aceita isso, e não aceita, viu, minha gente? Como o nosso coração não aceita isso, e o maior desejo do coração de todos nós é a autonomia, nós deixamos o Filho de Deus, o Verbo da vida, junto com João Batista, amarrado e encarcerado. Mas de vez em quando descemos para ouvir. Ouvia, o texto diz, de boa mente. Mas o que é que ele ouvia de boa mente? O que é que João Batista pregava? João Batista tinha uma mensagem com duas nuances. Ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação que Herodes ouvia, diz a Bíblia, de boa mente, com alegria. Mas o que aquela mensagem significava? Duas coisas. A primeira parte diz: arrependei-vos. Diz que há um superior a Herodes que haveria de julgá-lo. A segunda parte dizia: porque é chegado o reino de Deus, onde Herodes já não seria mais rei. Palavra de Deus, meus amados. E eu não quero aqui dourar, ou adoçar, ou diminuí-la no seu poder, nem na sua eficácia graciosa. Mas a palavra de Deus, quando nós a ouvimos contra nós, é uma espada duríssima, pela qual Deus nos salva. Não há uma brecha, não há uma saída. Dura é a palavra do Senhor. Mas é por essa dureza que nós alcançamos a luz, a vida, a graça e a reconciliação com Deus. A palavra é dura, mas exercia uma atração no coração de Herodes. A palavra significava que a sua vida inteira tinha que mudar e que ele estava perdido se não mudasse. Mas havia algo dentro dele que queria mudar. Não era muito, não era forte, não era a principal coisa. Algo. Enquanto ele não decidia para onde ia, fica aí. Fica onde está. Quantos estão assim, meus amados? Quantos são as vidas que vivem assim com relação às coisas de Deus? Espera um pouquinho. Fica aí onde está. Daqui a pouco eu me decido. Enquanto isso,
verso 21, nos diz que chegou uma ocasião favorável. Favorável para quem? Para João Batista? O pecado é que sempre encontra uma ocasião favorável. Herodias sempre encontra uma ocasião favorável. Sempre encontra um momento buscado, esperado. Sempre haverá uma fresta pela qual a maldade conseguirá passar. Ou você está vigiando e o inimigo não vem, ou você dorme e ele vem. Porque é como um leão que ruge, que procura aquele a quem possa devorar. Veio uma ocasião favorável, veio uma ocasião oportuna. No dia dos seus anos, é por causa desse texto que os testemunhos de Jeová não comemoram aniversário. Não acho que seja o caso, mas vamos prosseguir. No dia dos seus anos, dava uma grande ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, e entrou a filha da mesma Herodias, chamada Salomé, e dançou e agradou a Herodes. 3 coisas que você nunca vai ver João Batista fazendo. Você nunca vai ver João Batista entrando numa festa corrupta daquela. Você nunca vai ver João Batista dançando. Consegue até imaginar isso? Não consegue. Você nunca vai ver João Batista agradando o coração do rei Herodes. Perceba a sutileza como um engano definitivo daquilo que não pode mais se postergar, chega na vida de alguém com atração, levemente, docemente, dançando, representando a sensualidade vulgar, mas que ainda assim exercia um apelo veemente, uma atração difícil de resistir, um empolgamento de alegria, um analgésico viciante, no qual muitos estão viciados hoje ainda, de tomar algo que alivie momentaneamente a sua dor, de tomar algo que silencie por alguns dias a sua consciência, seja pílula, seja copo, seja o que for, algo que por algum tempo faça passar, depois volta, mas a gente toma. E enquanto Herodias dançava, Herodes prometeu para ela aquilo que não prometeu para Deus, ofereceu para ela aquilo que não ofereceu para Deus. Ele disse para ela: tudo o que me pedires te darei. Que palavra, hein? Não é palavra que a gente diz fácil, não. Para Deus ele não disse isso, mas para a menina dançando ele disse. Não pense que deixando para escolher depois, você não está fazendo uma escolha. Você está. Por mais que você faça aquilo que precisa fazer, por mais que alguma pressão te mova a tomar uma decisão, no fundo, cada um de nós somente faz aquilo que quer fazer. Seja o que foi que moveu a nossa vontade. Para ela ele ofereceu algo que para Deus ele nunca ofereceria. Tudo o que você me pedir, eu darei. Então houve uma resposta violentíssima, porque ela foi procurar sua mãe e a mãe pediu uma coisa espantosamente má. Eu quero a cabeça de João Batista num prato. Quem pede uma coisa dessa? Quem é a pessoa com problemas sérios para pedir uma coisa dessa? Mas havia uma razão para ela pedir isso. Ela queria separar para sempre a boca que falava do coração. Ela queria silenciar para sempre a voz que falava das coisas de Deus. Ela queria pegar aquele restolho humano descaracterizado, olhar para ele com vitória e julgar no lixo, como eu imagino que ela fez. Nós o tempo todo fazemos escolhas, meus amigos. O que nos move a escolher? A vontade de Deus declarada para nós. Aquele caminho difícil, mas abençoado, que Cristo abriu para seguirmos.
apertado o caminho, estreita é a porta, mas conduz à vida eterna. Mas quantos, ó Deus, tem misericórdia, quantos preferem envolver-se? Cada alma humana tem a sua Herodíase, que representa aquilo que nos atrai, aquilo que aflora o nosso desejo, aquilo que consuma a nossa expectativa de felicidade. Cada alma tem a sua Herodíase. Estes desejos que habitam dentro do nosso coração não são desejos pacíficos, são desejos que até hoje querem silenciar para sempre a voz de Deus. E o que me espanta nesse texto, meus amados, é que Herodes ele não tentou fazer um meio termo. Ele não tentou, ele não tinha coragem de dizer não para um pedido bestial desse. O texto nos diz, é verdade, verso 26, que ele se entristeceu muito, mas por causa do juramento, isto é, amava mais a si próprio, por causa dos que estavam com ele à mesa, amava muito aquele meio ímpio, amava muito aquele convívio divertido e pecaminoso, não lhe quis negar. Não era somente a vida de um homem, era a vida daquele que Jesus Cristo disse ser o maior de todos os homens que já viveu no mundo. Não era somente uma vida, porque se fosse uma vida já seria muito, mas era a vida daquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho do Messias, a voz que clamava no deserto, aquele que foi enviado no espírito de Elias. Um dia eu prego sobre isso para entender isso. Mas foi enviado no espírito de Elias, na unção de Elias, para abrir o caminho. Herodes não disse não. Herodes não contemporizou, nem mediu, triste, mas fez. Mandou matar, mandou o executor, trouxe a cabeça num prato, deu o prato ao menino e o menino deu à sua mãe. E sabe o que aconteceu? Durante alguns dias houve um silêncio maravilhoso, confortável. Durante algumas semanas, Herodes sentiu o prazer de estar livre, leve e solto. Durante alguns dias, ele alcançou a autonomia que alguns desejam. Livrou-se de todos os pesos que ficavam pegando no seu pé. Livrou-se daquela voz incômoda que vinha da parte de Deus, que dizia que o que estava fazendo era errado. Ele se livrou daquilo. Um silêncio doce, confortável, plácido. Mas outra voz se levantou. Outra voz se levantou. Quando João Batista foi morto, levantou-se para um outro momento do seu ministério, aquele a respeito de quem João Batista disse: aquele que vem depois de mim é maior do que eu, porque era antes de mim e antes de mim já existia. Quando Herodes fez silenciar a boca do que clamava no deserto, levantou-se aquele a respeito de quem João Batista dizia: eu vos batizo com a água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo aos salvos e com fogo aos perdidos. Quando ele silenciou, degolou e jogou a cabeça no lixo, levantou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e começou a pregar aquele a respeito de quem João Batista disse: convém que eu diminua e que ele cresça. Jesus. E se
João Batista era um tormento para Herodes, Jesus era um tormento 10.000 vezes maior. Se João Batista incomodava Herodes, ele chegou a odiar Jesus a ponto de querer matá-lo. Se o que João Batista fazia, sendo um sozinho lá no deserto, incomodava aquele grande líder da maioria, Jesus era a pedra de tropeço que ele não poderia contornar. Então ouça, vemos hoje um mundo em que muitas pessoas zombam do Filho de Deus. Isso nos entristece. Ouvimos na rua tomarem o nome do Senhor em vão, e isso nos entristece. Ouvimos zombarem e escarnecerem das igrejas e do povo de Deus e da palavra de Deus, e isso nos entristece, mas não tenha a menor dúvida, aquele que se levantou naquele dia ainda não caiu e nem cairá, e se levantará novamente. A verdade não se cala, a maioria não sufoca a verdade. A voz de João soava, a voz de Jesus soava como a voz de João para Herodes, porque as duas eram a voz de Deus na terra. E eu direi a você que Herodes encontrou-se com Cristo 2 vezes, e eu queria que você lesse comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 31 a 33. Lucas 13, 31 a 33. Eu disse encontrar, mas interagir, essa é a palavra mais exata. 31. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo a Jesus: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E Jesus respondeu: ide e dizei àquela raposa, sem comentário nessa parte: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. O recado que foi mandado para Jesus da parte de Herodes é: vai embora, senão eu te mato. Como o pai dele, que já tinha tentado matar Jesus Cristo alguns anos antes, sem hesitação, sem aprisionar, sem algemar, a decisão já estava tomada: vai, senão eu te mato. A resposta foi: você não vai me impedir. A resposta de Jesus foi: eu estou expulsando demônios, eu estou curando os enfermos, e você não vai me impedir. A maioria não impedirá nunca a verdade. As armas do nosso tempo não destruirão as igrejas de Deus. Tenha pregado nisto, creia nisto, tenha certeza nisso no seu coração. Os muçulmanos da Idade Média não destruíram o cristianismo. O Império Romano não destruiu o cristianismo. O comunismo na Rússia não destruiu o cristianismo. A ditadura soviética. E não serão as ideologias do nosso tempo que vão destruir o cristianismo. Não vão. No entanto, eu acredito que, de uma maneira muito notável, este recado de Jesus para Herodes foi uma última chamada da graça de Deus. Seria possível que Herodes fosse salvo depois de ter feito tantas coisas? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, é possível que qualquer pessoa seja salva. Eu não posso deixar de entender que quando Jesus Cristo responde a uma ameaça de morte, dizendo que Deus era com ele, eu não consigo deixar de entender que Jesus Cristo de alguma forma estava chamando Herodes a crer no Filho de Deus, naquele que foi enviado ao mundo para nos salvar. Uma última insistência da parte de Deus, uma última chamada da parte de Deus. Eu já vi isso acontecer tantas vezes, você talvez já tenha visto.
alguém que demonstra um despertamento no seu coração pela graça de Deus, alguém que por algum momento começa a buscar as coisas do Senhor e nós conseguimos chegar a esperar que aquela pessoa seja salva, mas sabemos que há alguma relutância depois de algum tempo, como uma luz que se apaga e não torna mais a se acender, aquele coração se fecha para a graça de Deus. Eu li esta semana a história de um pastor que foi visitar um homem no seu leito de morte, insistindo com aquele homem nos seus últimos minutos de vida neste mundo, que cresça em Cristo como seu Salvador. Disse aquele homem: se você crê em Cristo para a sua salvação, pegue na minha mão. E a mão do homem fechada sobre o seu peito. O pastor insistiu: creia em Cristo. Creia em Cristo para a sua salvação. Se você quer que eu olhe por você, pegue na minha mão. E o homem permanecia com a sua mão fechada no seu peito. Pouco tempo depois o homem morreu. E quando abriram a mão, tinha uma chave. A chave de uma gaveta, onde ele guardava os filhos. Uma outra vez Herodes se encontrou com Jesus. Está em Lucas capítulo 23, versos 7, 8, 9, 10 e 11. Lucas 23, 7, 8, 9, 10 e 11. Verso 7. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, Pilatos, tentando julgar o Senhor, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal, e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência, e Herodes com seus soldados desprezou-o. E escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo para Pilatos. Foi a última vez que Herodes e Cristo se encontraram. Talvez pessoalmente tenha sido a primeira e única. Mas o texto nos diz que Herodes há muito tempo desejava vê-lo. Desejava e não desejava. Porque se desejasse, poderia ter. O Salvador estava sempre ensinando. Atos 10:38 diz que Jesus ia por toda a parte, fazendo o bem e libertando os opressos do diabo. Poderia ter ido. Queria muito vê-lo, mas não queria, porque sabia que a voz de Jesus era a voz de João. Queria muito vê-lo, mas não queria, porque sabia que aquilo que Cristo diria era a verdade. Não era a voz da maioria, mas era a verdade. Como, meus amados, Jesus descreve o dia da sua segunda vinda. Homens e mulheres que estarão aterrorizados diante da vinda do Senhor, por terem vivido vidas incrédulas, por não terem se preparado para o encontro com Deus. Jesus nos diz que eles gritarão para as montanhas: caiam sobre nós, de desespero, preferindo morrer soterrados do que encontrar-se com Deus. Com certeza ninguém quer morrer soterrado, mas com certeza o encontro com Deus, para aqueles que não estão preparados, é muito pior. Fazia muitas perguntas. Herodes fazia muitas perguntas para Jesus, mas o texto é horrível, porque diz que Jesus nada lhe respondia.
Jesus ficou em silêncio, boca fechada, diante de Herodes. Eu preferi encontrar com a porta da Arca de Noé fechada do que encontrar com a boca de Jesus fechada. Mas Jesus fechou seus lábios. Um dia, Herodes tentou calar a Deus. E depois Deus se calou diante dele. E direi, ele humilhou, escarneceu e desprezou o Filho de Deus. E esse foi o seu filho. Mas eu me enganei. Herodes se encontrou com Jesus uma outra vez depois. No dia que foi fulminado, comido de bichos. Quando abriu os olhos na eternidade, aquele que ele viu coroado foi aquele que ele tinha desprezado. Viu à destra de Deus aquele que ele mandou para a cruz. Mas ali já não tinha mais o que fazer. Concluo a minha pregação contando uma das pérolas do ministério de Charles Spurgeon. Spurgeon, já nos seus últimos anos, ele morreu muito novo, morreu com somente 58 anos, recebeu uma carta de um pastor dos Estados Unidos. Ele morava na Inglaterra, e na carta, longa, extensa, o pastor contava uma história muito triste de que o filho desse pastor, que tinha sido criado pelo seu pai no caminho do Senhor, nunca, nem criança, tinha o menor interesse pelas coisas de Deus. No departamento infantil, era aquele que julgava o papel cuspido da professora. Era aquele que rasgava a historinha. Era aqueles que arrancavam a página da Bíblia do pastor. Cresceu para se tornar um jovem completamente frio das coisas de Deus. E enquanto morava na casa do pai, tinha de ouvir a pregação, mas a atitude dele ao ouvir a pregação era sempre a mesma: dormia, ou não ficava escrevendo no papel, ou conversando com quem estava do lado, ou com a cabeça para cima. Se tivesse celular naquele tempo, estava lá no celular. Quando teve a primeira chance, fugiu da casa do seu pai. E passaram-se muitos anos em que aquele pastor não soube se seu filho estava vivo ou morto. Não sabia se estava na sarjeta ou se tinha que comer. Não tinha, estamos falando do século XIX, não havia tanta comunicação como hoje. Muitos anos se passaram, até que aquele filho volta para a casa do seu pai. Volta com um novo coração. Volta com uma outra atitude. Tinha se convertido, tinha se tornado um crente. Mas porque nas suas andanças pelo mundo foi parar na capital da Inglaterra e ouviu falar daquela igreja batista de Charles Spurgeon e decidiu ir lá para ver o que era. Sentou-se no último banco da galeria mais alta. Mas o texto da pregação naquele dia, do pregador que não sabia que aquele rapaz estava ali, era a parábola do filho pródigo, que, movido pelo Espírito Santo, disse: talvez aqui esta noite haja algum filho perdido. Volte. E pelo mesmo Espírito eu digo a quem está me ouvindo esta noite: pois talvez você esteja descendo aos domingos para ouvir um pregador enjaulado. Volte para o Senhor. Busque o Senhor enquanto é tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Deixou aquele culto com um novo coração. Nasceu de Deus. Voltou para o seu pai. Pediu perdão por tantos anos de tristeza que ele lhe trouxe. Então, pastor velho,
mandou uma carta para Spurgeon para agradecer ter sido usado por Deus daquela maneira. Pergunte a você mesmo, por que Deus quis que você ouvisse essa pregação esta noite? Eu não sei. Pergunte a você mesmo, o que é que Deus está querendo falar aqui a você? Eu preparei essa pregação em janeiro e não tinha entendido do Senhor que ainda era o dia de pregar até hoje. Deus quis que eu pregasse hoje. Deus quis que você ouvisse. Por quê? Nós não vamos cantar aqui, vamos orar e terminar assim o culto desta noite. Curva sua